dia, gente. Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como fazer uma discursiva da UFSC. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, eles são muito importantes. Esse vídeo aqui é uma continuação dos outros vídeos, então eu vou deixar essa série aqui nos cards e você volta lá pra ver, de ver esse vídeo aqui. Antes de mais nada, eu vou explicar um pouquinho sobre como acontecem as discursivas e a evolução delas. As discursivas, elas ocorrem no primeiro dia de prova, juntamente com línguas, então primeira língua e segunda língua, matemática e biologia. O primeiro dia de prova tem 5 horas de duração para você fazer essas 5 matérias, no caso 4 matérias e questão discursiva. Antigamente, a UFSC era feita em 3 dias e as discursivas ficavam no terceiro dia juntamente com redação. Então era um dia só para discursiva e redação, 4 horas de prova. Naquela época eram 4 discursivas com poucas alternativas, geralmente ia até D. No entanto, no pós-pandemia, a UFSC se viu obrigada a reduzir o tempo de prova, os dias de realização de prova, justamente para evitar o contágio da Covid. E aparentemente a UFSC gostou, porque afinal, menos dias de prova, você tem que pagar menos para os fiscais e também se estressa menos para achar alguma escola que seja disponível para aceitar os estudantes numa segunda-feira, porque afinal o terceiro dia de prova era na segunda. Então a UFSC manteve os 2 dias de prova. Se não me engano, na primeira prova pós-pandemia não teve discursiva, mas depois teve. Eles voltaram com as discursivas. Eu só não tô lembrando agora se foi 1 ano ou 2 anos sem discursiva. Acho que foi só 1, porque o segundo ano eu peguei as discursivas, eu fiz discursivas e tirei 8. Mas o fato é, eles incluíram as discursivas no primeiro dia de prova. Então o primeiro dia de prova, que antes tinha 4 horas, passou a ter 5, e agora tem 2 discursivas. Cada discursiva vale 5 pontos. Pois é, eu também fiquei desesperada quando eu percebi que ia acontecer isso. Só que agora as alternativas das discursivas aumentou de número. Então agora a gente tem discursiva até E e F, muito comum. Vi uma vez, acho que até a G, se não me engano. Então, na prática, trocou elas por elas e diminuiu seu tempo de resolução de prova. Mas tudo bem. Acho que a única diferença que eu realmente notei das discursivas do passado com as discursivas de agora é que elas ficaram bem mais diretas, o que facilitou a nossa vida. E pelo menos agora deu pra notar que elas pararam um pouquinho com aquela parte de analise, de escreva, que tinha muito em humanas. Agora tá bem mais direto, justamente porque diminuiu o tempo de prova. Nessa parte, a UFSC foi boazinha. Então, a estratégia no primeiro dia de prova é fundamental para você conseguir tempo para fazer discursivas. Eu não vou falar sobre estratégia aqui nesse vídeo, eu vou indicar para você esse vídeo aqui que vai estar aqui nos cards, que também tá na playlist. Então eu recomendo que você veja a playlist inteira, porque tem vídeos muito bons ali. Eu joguei aqui todas as estratégias que eu usei para passar em medicina e que eu não queria jogar antes de passar, porque ia me atrapalhar na minha jornada para passar em medicina. O que mais cai? Muita gente me perguntou isso no Instagram. Eu abri caixinha para esse vídeo, então fica até o final que vai ter caixinha. E eu acho que essa foi a pergunta que mais ganhou de disparada, não só em caixinha, mas também no meu direct. Não tem como saber o que mais cai em discursiva da UFSC, porque não tem tanta questão. Se você pensar bem, em média, toda prova tem 10 questões de cada matéria pra gente fazer uma métrica do que mais cai. E em discursivas, primeiro que até então tinha apenas 4 discursivas gerais. E essas discursivas ainda eram divididas entre as matérias. Então, na prática, a gente tinha por prova uma questão discursiva por matéria. E isso dificulta muito a gente criar uma métrica do que mais cai. Não tem dados suficientes pra eu fornecer uma informação válida pra vocês do que tem que estudar mais, do que mais cai. No entanto, tem como seguir uma linha, não fecha o vídeo ainda, porque eu vou falar pra você o que você tem que estudar mais. Mas o fato é, não tem um gráfico como tem em outros vídeos, outras matérias, sobre o que mais cai, porque não tem dados suficientes pra isso. Não significa que você vai ficar no escuro. Primeiro de tudo, você vai ter que estudar, é claro, como fazer uma discursiva, que é o tema desse vídeo aqui. Segundo, isso é muito importante, nunca cai discursiva de línguas. Isso quem falou foi o presidente da Coperf. Quando eu tava no COC, ele foi lá dar uma palestra pra gente, e ele falou com essas palavras que não pode cair línguas da discursiva. É claro que ele falou isso em 2022. Pode ser que daqui pra frente, em algum ano, a Coperf mude e queira cobrar linguagens nas discursivas, mas eu acho bem pouco provável que isso aconteça. Primeiro, porque já tem a redação para cobrar linguagens, e segundo, porque não é universal as línguas que as pessoas escolhem. A primeira língua pode variar entre língua portuguesa e libras, e a segunda língua eu não vou nem comentar. Então, por conta disso, e esse foi o motivo que ele deu pra gente na palestra, não cai linguagens nas discursivas, então você já eliminou uma boa parte de conteúdo para você não precisar estudar. Sobre os conteúdos que caem, conteúdo de exatas é meio doido, a UFSC não segue muito uma linha, eles cobram o que der na telha. Eles tentam dar uma contextualizada, da mesma forma que eles tentam dar em humanas, que eu já vou conversar sobre isso, mas é balela. É só pra falar que é uma prova contextualizada, porque eles podem cobrar o que eles quiserem. Isso envolve, por exemplo, reações químicas, matemática inteira, física. Não é muito contextualizado. Você, infelizmente, para essas matérias, vai ter que saber o máximo que você conseguir. Eu já falei aqui no canal, já falei nesse vídeo aqui que eu vou deixar nos cards, que é impossível você saber de tudo. Então, no final das contas, você tem que apenas que orar e torcer pra cair o que você sabe. Mas, como eu já falei aqui no canal também,
bem. É muito importante você estudar matemática para UFSC, porque matemática é uma prova difícil e você precisa ir bem. Então acaba que no final das contas, a maioria dos conteúdos que caem, a gente sabe que você já vai estar estudando bem exatas para UFSC, porque senão você não passa. A UFSC ela é uma prova com muitas exatas, justamente porque a UFSC é polo de engenharia. Nosso curso de engenharia mecânica já foi várias vezes indicado como o melhor da América Latina. Então, por conta disso, a UFSC pega muito pesado em exatas. Então, exatas é um geralzão. Parte de humanas e um pouquinho ainda da parte teórica, principalmente de química e biologia, a gente tem como saber o que tem grandes chances de cair. Eu vou falar mais sobre isso, inclusive, no vídeo do segundo dia que tem humanas. Mas a UFSC ama contextualizar a prova dela. Ela ama principalmente efemérides e atualidades. Então, quando você estiver estudando no vestibular, fica muito de olho nas atualidades que estão acontecendo pelo mundo, porque isso sim pode indicar quais discursivas têm mais chances de cair. No ano que eu estava estudando, por exemplo, 2022, foi o ano que estourou a guerra da Rússia e da Ucrânia. Todo mundo falou no cursinho que ia cair uma discursiva sobre isso, e dito e feito. Só que a questão é que a UFSC ela é mais malandrinha. Ela não cobrou exatamente uma questão discursiva da guerra, ela cobrou contextos históricos passados relacionados à Rússia e à Ucrânia. Ucrânia, se não me engano, até não teve mais sobre a Rússia mesmo, mas todo mundo já tava falando sobre isso também. A gente já sabia que tinha uma chance alta de eles cobrarem União Soviética, e de fato foi o que caiu. Caiu a queda da União Soviética. Então isso a gente tinha que estar na ponta da língua. Eu tive uma aula sobre isso no cursinho. Então todas as atualidades que acontecerem no mundo durante o ano de preparação do seu vestibular, dá uma atençãozinha melhor, estuda aquelas atualidades e estuda o que tá por trás historicamente daquilo que aconteceu. Tinha tudo a ver com guerra na Rússia e na Ucrânia, porque afinal essa rixa entre esses dois países nasceu da queda da União Soviética, porque afinal foi quando os dois países se separaram. Então tudo que acontecer, você fica de olho no contexto histórico para aquilo acontecer, e se tiver algum país muito emblemático para isso, também estuda um pouquinho da história daquele país, como foi que aconteceu para a Rússia e a União Soviética no ano de 2022. Além disso, a UFSC gosta muito de efeméride. Efeméride, ou data efêmera, é quando o evento histórico ele faz aniversário. Por exemplo, o ano 2024 é aniversário de 60 anos do golpe militar. Muito provavelmente, se não cair numa discursiva, vai cair na prova de humanas. Isso é fato. Principalmente porque a UFSC adora a história do Brasil e adora governo militar e histórias mais contemporâneas. Então estuda isso porque tem uma chance alta de cair. E as efemérides, elas não são apenas do ano que você está fazendo a prova, mas também do ano seguinte. Então, por exemplo, o vestibular de agora, que vai ter no final do ano 2024, vai ser o vestibular da UFSC de 2025. Então as efemérides que estão em jogo são as efemérides de 2024 e de 2025. Fica de olho nas datas para ver as efemérides, e também tem algumas listas legais na internet de efemérides. Na parte de biologia, química e física acho que das três é um pouquinho menos, mas biologia e química, eles geralmente tentam seguir um pouquinho de atualidades. Então, quando estourou a guerra da Rússia e da Ucrânia, o pessoal falou muito sobre guerra nuclear, caiu radiação em química. Então isso rola também. Inclusive, biologia também caiu radiação, caiu sobre... Daí eles forçaram um pouco a barra, né? Caiu genética de população. Mas eles botaram um texto lá sobre como a radiação influenciava no gene dos seres vivos. Forçou um pouco a barra, mas ainda assim, deu pra levar, vai. E é claro que sempre tem os temas que sempre estão em alta, porque eles são muito atuais e vão continuar sendo atuais pra sempre, que são globalização e ecologia, meio ambiente. Esses temas sempre tem uma chance alta de cair, então estude, porque pode cair na discursiva. Inclusive, eu acho que na última discursiva, se eu não estou enganada, caiu na UFSC. Agora eu vou te ensinar, e esse vídeo aqui é ouro, como se escreve uma discursiva. Primeiramente, eu vou te ensinar como se escreve uma discursiva teórica. Discursiva teórica, seja direto. Não precisa ficar copiando o enunciado, você vai perder tempo e espaço. Então, se a questão perguntar em que ano os portugueses chegaram no Brasil, você não precisa falar os portugueses chegaram no Brasil no ano de 2500. Os portugueses chegaram no Brasil no ano de 1500. Põe só ano de 1500 e deu. Não precisa ficar fazendo ladainha. Além disso, responda apenas o que a questão perguntar, senão sim, você pode perder ponto. Principalmente agora com esse novo modelo de questão, que não está pedindo tanta análise, estão vindo questões mais diretas mesmo. Não responde o que não precisa. Responde o que a questão está perguntando. No entanto, dentro do que a questão perguntar, faça análises completas. Então, é ruim. Eu já sei. Isso é chato, mas não responda nada além do que está sendo perguntado, mas também dê uma resposta completa dentro de tudo que está sendo perguntado. Se a questão perguntar, por exemplo, quais foram os motivos que fizeram a União Soviética cair, você responde todos os motivos que você se lembrar que fizeram a União Soviética cair, mas nada além disso. Não inclui, por exemplo, motivos do porquê os Estados Unidos ganhou Guerra Fria, não inclui Segunda Guerra Mundial. Sobre questão de responder em pontos, em tópicos, ou então só fazer uma redaçãozinha ali pequena mesmo, não importa, tanto faz. Os corretores
corretores não ligam muito pra isso. É só escrever normalmente, como se você estivesse fazendo uma redação com uma pergunta mais direta. Se não souber, chuta, mas chuta algo consistente que tem alguma chance de você acertar. Eu lembro que na prova que eu fiz, caiu uma questão que eu já comentei sobre ela, sobre a queda da União Soviética. E uma das questões discursivas perguntava sobre planos que o Gorbachev lançou para reestruturar ou reformular a União Soviética quando ela já estava perto de cair. A UFSC estava perguntando do plano que promovia uma reestruturação econômica e do outro plano que envolvia uma transparência política. A questão é que eu só sabia o nome de um dos dois e eu não sabia qual era qual. Eu sabia que um dos dois se chamava perestroika. Então o que eu fiz? Eu joguei perestroika nas duas questões e acertei uma das duas. Claro que também pedia para explicar e aí sim eu dei uma enroladinha, não recomendo muito isso, mas eu dei uma enroladinha que fosse suficiente para eu não irritar o meu corretor. Isso é importante. Eu não queria irritar meu corretor, eu só tava dando um jeitinho brasileiro, porque eu sabia uma base boa da matéria. Então eu dei aquele jeitinho, enrolando sobre o que eu sabia, deu certo. Então, por exemplo, em uma das duas alternativas eu gabaritei e a outra eu tirei um meio certo. É esse tipo de chute que eu tô falando, quando você já tem uma noção meio básica da matéria, você sabe um pouquinho por cima e aí você usa isso a seu favor. Você provavelmente não vai saber uma questão completa, mas você vai saber uma boa pontuação. Em humanas isso funciona muito. Os corretores de humanas, eles são mais queridos, são mais gente boas do que os corretores de exatas. Como escrever uma discursiva de exatas? Essa aqui eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção, porque o pessoal sempre se babaca para escrever isso, sempre faz errado e geralmente o pessoal perde ponto. Tem 3 formas de você resolver uma questão de exatas: por raciocínio lógico, por fórmula ou por regra de 3. Raciocínio lógico, você tem que escrever qual raciocínio você está usando, porque senão o corretor não tem como saber. Escreve ali, usando o mínimo de palavras possíveis para a resposta ficar completa. Sempre usa essa regra, para você não perder muito espaço, caso você queira incluir alguma conta ali. Mas lembre-se de sempre ter uma resposta completa. Se você for fazer por regra de 3, isso aqui é meio complicadinho, eu vou colocar aqui na tela um exemplo. Quando você for fazer contas, isso envolve regra de 3 e também quando você for usar fórmula, você vai escrever sempre em colunas e depois que você terminar uma coluna, você pula para a próxima. Não fica fazendo flecha, porque é assim que os corretores costumam corrigir uma prova de matemática. Escreve uma coluna até o final, vai para a próxima, até acabar o seu espaço. Não muda essa ordem, diz tchau, teimosia. Eu tinha uma professora no ensino médio que ela fez a gente aprender a escrever assim, e eu agradeço a ela muito, porque tinha alguns colegas meus que depois que eu fui pro cursinho não sabiam escrever discursiva, e ela me ensinou. Muito obrigada, Magali. Ela ensinou pra turma inteira, no caso, ela foi muito boa. Entendido isso aqui, vamos agora falar sobre o que você deve fazer na sua regra de 3. Primeiro, você tem que explicar o que você está calculando na regra de 3, a menos que seja algo muito explícito que esteja no enunciado. Se a regra de 3 não é diretamente proveniente do enunciado, você vai explicar por que você está fazendo aquela regra de 3. Além disso, é recomendado você sim fazer as coluninhas, se não for muito explícito também. Então, numa coluninha você coloca, por exemplo, dias e na outra você coloca melões. E também coloque a unidade na regra de 3 inteira. Tô montando aqui com vocês a questão para vocês entenderem. O X ali no meio, gente, realmente eu não sei se pode colocar ou não. Eu sempre coloquei, nunca tive problema com isso. Já gabaritei questão com regra de 3 e eu sempre colocava, mas também eu acho que não é extremamente necessário, você pode deixar sem. Depois disso, você vai fazer a montagem de fato das contas que ocorrem numa regra de 3. Desse jeito aí que você tá vendo na tela. E logo depois você já pode colocar o resultado final. Não precisa fazer a conta inteira. Isso é muito importante para você não perder espaço. Tem algumas outras questõezinhas que você precisa saber para a regra de 3, mas eu vou falar quando eu falar da fórmula, porque vale para as duas. Se você for usar fórmula, primeiro de tudo, é claro, explica por que você tá usando aquela fórmula, se essa fórmula não for proveniente diretamente do enunciado. Você também vai escrever em colunas, e a regra para usar fórmula é: primeiro coloca a fórmula. Legenda é pessoal. Tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Se sobrasse espaço, eu sempre colocava, eu sempre achei bom para não deixar margem pro corretor tirar um ponto de mim. Porque afinal, existem algumas coisinhas que são sim padronizadas pela SI. Eu baixei no meu microfone, desculpa. Mas existem algumas que não. Por exemplo, tempo e temperatura é padronizado. O T minúsculo, ele é para tempo. E o T maiúsculo, ele é para temperatura. Só que os meus T's, eles parecem muito. Então eu gostava sempre de colocar na legenda. Delta T é igual, sei lá, variação de tempo ou variação de temperatura. E na legenda, eu sempre colocava também a unidade que eu estava usando. Então, por exemplo, delta T, variação de temperatura em Celsius. Delta S, variação de deslocamento em metros. Isso é muito importante também. Eu só não fazia isso quando era uma fórmula muito clássica, tipo, por exemplo, velocidade igual a delta S sobre delta T. Mas para vocês terem uma ideia, eu já coloquei legenda até quando eu fui fazer a segunda lei de Newton, que é força igual massa vezes aceleração. Eu ficava com medo do corretor querer descontar porque eu não coloquei uma legenda ali. Depois você substitui a fórmula e depois é o resultado final. Sempre nessa ordem, não precisa fazer conta no meio. Agora, no geral, para falar sobre as questões discursivas com contas. Nunca esqueça uma unidade. Esquecer a unidade, principalmente a unidade final, vai te fazer zerar a questão inteira. Eles não vão aceitar nada. O pessoal de exatas é mais criterioso para avaliar as questões discursivas do que o pessoal de humanas. Então não se pode esquecer a unidade, principalmente a unidade
velocidade final. E no meio ali, se você conseguir colocar as unidades, a não ser que seja uma questão, sei lá, você, por exemplo, já colocou a fórmula, já botou na legenda quais unidades você vai usar na fórmula. Aí quando você for substituir, você não precisa colocar as unidades. Mas no final você tem que sempre colocar. Segundo, circula ou grifa ou faz um quadradinho na resposta final para o corretor achar. Porque geralmente os corretores, a primeira coisa que eles olham quando eles veem uma questão discursiva de conta, ele sempre vai procurar o resultado final. Porque se não for o resultado final que ele tá esperando ou não for um resultado que tem no meio da conta, ele nem vai corrigir, ele vai dar zero e vai passar para próxima. Então isso evita que o corretor pule a sua questão estando ela certa. Segundo, evita a poluição visual. Não fica colocando flecha, não fica bagunçando, faz na ordem que eu te falei, porque isso irrita os corretores. E eu não sei se você sabe, mas os corretores estão corrigindo aquilo ali nas férias de verão, quando eles queriam estar com as famílias deles no Natal, na praia. E não, eles estão ali corrigindo questão de matemática. E eu acho que não tem ninguém que seja apaixonado pela sua própria profissão nesse nível, a ponto de querer perder férias. Então se você começar a irritar o corretor, mudando a ordem, não fazendo em colunas, botando poluição visual, botando um monte de flecha, ele não vai gostar. Faz o que eu falei, coloca a fórmula, embaixo você coloca a legenda, depois você coloca a substituição e a resposta, que é sucesso. Questão de geometria. Eu não me lembro de pegar uma questão de geometria que eles não dessem espaço pra desenhar. Tem uma que é bem clássica, que eu tô lembrando agora da minha cabeça, que eles realmente deram na folha resposta. Se eles não derem, eu recomendo você dar uma desenhadinha por cima, não precisa ser em escala, não precisa ser com detalhes, e também não coloque informações que você não vai utilizar, mas coloque ali as informações que você vai utilizar para explicar para o corretor. Não se esqueça também de nomear os pontos para você conseguir explicar para o corretor o que você está fazendo, os pontos, os arcos ou então as retas. Agora, dicas gerais para você escrever a sua discursiva. Primeiro de tudo, cuidado com detalhes e pegadinha, principalmente para exatas. Tem uma questão que eu fiz no meu vestibular 2022 que eu fico muito indignada. Era a questão número 1, letra A, eu lembro até hoje. Ela estava perguntando qual que era a sequência das transformações de energia que ocorriam numa usina nuclear. A resposta correta, para vocês terem uma ideia, era energia nuclear, energia térmica, energia cinética e energia elétrica. Eu fiz tudo bonitinho, mas em vez de colocar energia nuclear, eu botei energia atômica e eu zerei. Eu tentei entrar com recurso falando que não era possível que eles tivessem zerado a minha questão inteira só porque eu troquei nuclear por atômica, e eu continuei com a questão zerada. Então o pessoal de exatas, eles são bem chatos com nomenclatura e termos, até porque quando você vai estudar mais a fundo exatas, você entende que mudar um termo ou uma nomenclatura pode mudar totalmente uma conta, uma questão, principalmente de física. Então tome cuidado para não trocar termos, use os termos corretos, não tente inventar nessa hora, não muda nuclear por atômica. E cuidado com pegadinha, isso aqui pra mim foi uma pegadinha, eu fiquei muito brava. Só acabou acontecendo uma situação não muito boa, acabou a memória do meu celular, então eu tive que fechar o vídeo, cortou no meio, passar os vídeos que eu tinha gravado pra nuvem e agora gravar o restinho aqui. Só que como vocês podem ver, eu já mudei o enquadramento porque eu tava gravando outro vídeo. Então, eu não vou voltar naquele enquadramento lá, porque aquele enquadramento que eu tava antes é muito chato. É bem difícil pra mim usar aquele enquadramento e eu não quero ter que ficar perdendo um tempão, uns 15 minutos, pra botar no enquadramento de volta, até porque daqui a pouco já vai anoitecer e quando anoitece eu não consigo gravar mais vídeo e aí eu vou perder a linha de raciocínio. Então eu vou terminar esse vídeo nesse enquadramento aqui. Evite irritar ou confundir o corretor, como eu já falei, ele tá lá no Natal corrigindo prova, ele não quer corrigir a sua prova. Além disso, se você estiver treinando discursiva e você ficou na dúvida se você ia conseguir uma parcial ou não, na dúvida sempre olhe o gabarito, tem gabarito no site da Coperv, e se não estiver como está no gabarito exatamente, é bem provável que você ia perder alguma pontuação, se tivesse sido no dia do vestibular. Então na dúvida vai pelo gabarito, ou por esse vídeo aqui. E por último, a correção discursiva da UFSC, que ela é meio chata, ela não admite muitos erros, eu acho que o pessoal de humanas é um pouquinho mais compreensivo, mas de resto, naturezas e exatas é horrível, eles corrigem de forma bem criteriosa e rigorosa. Vamos agora para as perguntas, tivemos algumas perguntas nesse vídeo, algumas eu já respondi, e a Camila me perguntou se é bom treinar com as discursivas da UFPR. Olha, eu nunca treinei, eu não treinava com discursiva da UFPR, e eu sempre achei que a quantidade de discursivas que tem da prova da UFSC era uma boa quantidade. Até porque quando você aprende a escrever uma discursiva, tudo vai depender agora se você sabe ou não aquela matéria. Se você não sabe, não tem muito o que fazer. Se você sabe, você vai acertar. Você pode treinar com as discursivas da UFPR? Claro que pode. Principalmente se você for aqui do Sul e você estiver prestando pra UFPR também. Só que eu não sei, porque eu nunca estudei sobre isso e também eu nunca passei pra segunda fase da UFPR, se a correção é do mesmo estilo. Então isso talvez não seja muito parecido, mas se você quer treinar para saber como é que se escreve, ou então treinar com a discursiva da UFPR fazendo estilo UFSC, você pode, é uma ideia muito legal. Camila também falou se é bom achar algum professor que corrija ou é apenas suficiente conferir com o gabarito. Depende se você sabe como escrever. Se você não sabe como escrever, você pode sim procurar um professor para te ensinar e mostrar o que você tá errando. Depois que você aprendeu a escrever, você nunca mais erra, a menos que você não saiba a matéria. E aí, corrigir com gabarito suficiente
suficiente. Eu sabia escrever discursiva porque minha irmã me ensinou e também porque eu tive essa professora no ensino médio que me ensinou. Por conta disso, eu nunca fui procurar um professor para corrigir para mim, porque eu sabia escrever, então ia depender mais se eu sabia a matéria ou não. E a Camila falou que tem a impressão de que são conteúdos mais aprofundados. Isso aí varia muito. Tem discursiva extremamente básica, como por exemplo aquela ali que eu mostrei para vocês de conversão de energia, ela é muito básica. Agora, uma nota aqui da editora que eu percebi quando estava editando esse vídeo. Tem muita gente que erra as questões básicas justamente porque, como são muito básicas, o pessoal não estuda. E a UFSC adora fazer isso, de pegar questões de conteúdos muito básicos, porque sabe que a galera não vai estudar. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Eu errei de bobeira, porque de fato o certo é energia nuclear e não energia atômica. Só fiquei brava que eles me tiraram a discursiva inteira. Também tem conteúdos muito aprofundados, como por exemplo, genética de população. Isso varia, eu acho que eles cobram mais o conteúdo em si, de acordo com as atualidades. Só quando eles fogem muito, que eles costumam aprofundar bastante, como por exemplo, essa genética de população foi totalmente fugitiva dos conteúdos em alta, eles tentaram contextualizar, mas forçou um pouco a barra. Aí pode ser sim que eles aprofundem um pouco, mas no geral, eu pelo menos nunca notei que fosse mais aprofundado do que o resto da prova, porque o resto da prova também é muito difícil, sendo a prova da UFSC. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo e deixar seu comentário aqui embaixo que eu prometo que eu vou te responder se você tiver qualquer pergunta. Também não se esquece de me seguir no Instagram, porque sempre que eu vou gravar vídeo, eu abro caixinha lá. Beijo, gente, até mais!